A graça e a paz, pastor Luiz Roberto. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Vamos continuar dentro desse livro e hoje nós vamos passar para o estudo que fala a respeito de Adão no Jardim do Éden. Tá? Até aí nós vimos a criação, nós vimos a formação do homem. E agora nós vamos falar a respeito do Jardim do Éden. E para isso nós vamos começar lendo aqui no capítulo 2, a partir do verso 8, que diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, depois de toda a criação pronta, todo o ambiente preparado para receber esse homem, o Senhor ainda preparou um lugar especial dentro de todo esse ambiente. Um jardim num local chamado Éden. Né? Todo mundo fala o Jardim do Éden ou o Éden. Não, é um jardim que fica num local chamado Éden. Tá? E esse jardim, Deus criou ele com muito esmero, com muito gosto, com muita alegria, para colocar o homem que ele havia criado ali nesse local. Né? E o verso 9 continua falando: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vistas e boas para alimento. Então o Senhor se preocupou também com a provisão desse homem naquele local e colocou ali muitos tipos de árvores frutíferas, árvores que ele poderia pegar o seu fruto e alimentar, né? E tinha outros tipos de árvores também que, além do fruto, era a própria folha, vegetação, né? Tudo que ele precisaria para sobreviver naquele lugar, ali estava à sua disposição. Então ele podia se alimentar através da natureza com tudo que já estava naquele jardim. E também, continuando o verso 9, a árvore da vida no meio do jardim. Então ali existia uma árvore chamada Árvore da Vida. E também, juntamente com ela, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, são duas árvores especiais que estavam dentro do Jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? A árvore da vida dá o seu fruto, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal também dava o seu fruto. Ok? E ali nós vamos mais adiante e vamos ver aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden. Verso 15. Para o cultivar e guardar, cuidar e guardar aquele lugar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então aqui tem alguns detalhes. Primeiro detalhe que nós vamos voltar aqui é guardar e cultivar o jardim. Ou seja, cuidar daquele local, né? E guardar. Logicamente, Adão não deu muita ênfase nessa orientação de Deus. Guardar. Guardar do quê? Né? Porque Adão via ali à sua volta os animais, a vegetação, as árvores, tudo aquilo
E ele falou, eu vou guardar esse lugar do quê? Né? Só que Deus já estava prevenindo Adão de alguma coisa que poderia acontecer posteriormente. Mas Adão não ficou atento nesse detalhe. E ele falou, deu uma ordem, de toda árvore do jardim você vai comer livremente, né? Toda árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então ele podia comer toda a árvore do jardim, comer o fruto da árvore da vida, né? Mas esse fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Porque no dia em que dela comereis, certamente morrerás. Então, ali tinha uma orientação, um aviso, e se não tivesse atento a esse aviso teria uma consequência, né? Certamente morrerás. Quando Deus fala esse certamente morrerás, nós precisamos entender, eu quero deixar bem claro isso, que quando Deus criou Adão, criou o homem, Deus não o criou para ele passar pela morte. Tá? Adão era para viver eternamente ali a partir do Jardim do Éden. E talvez futuramente sairia dali e fosse para outro lugar. Mas o plano de Deus inicial era uma vida longa, uma vida eterna, mesmo no corpo físico que foi criado. Tá? Então, esse foi o projeto inicial de Deus para com o homem. Só que aí a coisa vai mudar em determinado momento. Né? Por quê? Porque agora nós vamos ver que entra a formação da mulher. Verso 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus fala isso, ele não está falando apenas da companhia de uma mulher. O homem não foi feito para viver isolado. O homem não foi feito para viver fora de sociedade. O homem foi feito para viver em sociedade, em comunidade. Habitat normal uns com os outros, tá? Ter relacionamentos. Então isso aconteceria através dele e de Eva, tá? A intenção não era apenas que o homem tivesse uma mulher. Não, ele está só, vou fazer uma mulher para ele ficar sozinho. Não, a ideia é que o homem não pode ficar só. O homem, quando fica sozinho, ele fica mal. Tá? Ele precisa de pessoas para conversar, para se relacionar. Né? Então, Deus fez isso a partir de Eva. Colocou Eva porque através de Adão e de Eva, ali eles teriam, né, um crescimento de crescer e multiplicar e encher a terra. Ok? Tanto é que quando nasce os filhos de Adão e Eva, né, ali foram, cada um de um determinado momento, mandado para o sul, mandado para o norte, mandado para o oeste, o leste, o oeste, e assim foi. Tá? Tanto é que quando há o pecado lá de Caim e Abel, que Caim mata Abel, né? Quando Deus tira Caim do lugar onde está, ele manda para outro lugar, né? E aonde Caim vai, já existia um povo lá.
um povo já bem grande. Então, quem são essas pessoas? São as pessoas que foram direcionadas por Deus através de Adão e Eva. Porque Abel e Caim não foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Antes de Abel e Caim já tinha vários filhos. O que ressalta Abel e Caim na Bíblia foi o fato do primeiro homicídio. Então, ressaltou, chamou a atenção, veio à tona isso, colocou esse fato, né? Mas vocês vão ver que quando Caim é tirado da terra, né, que ele habitava, ele vai para uma terra chamada Nod, que era uma cidade de refúgio. Tá? Então ali ele vai para aquele lugar e ali já existia um povo, assim como já existia outros povos em determinados lugares, em outros lugares. Tá? Então Abel e Caim não foram os primeiros filhos de Eva. Antes de Abel e Caim já havia muitos filhos e após Abel e Caim também continuou muitos filhos. Tá? Então, essa condição de falar, crescer e multiplicar e encher a terra foi cumprida literalmente. Ok? Então, nós vemos aí que não é bom que o homem esteja só. O homem vai viver em um ambiente de comunidade um com os outros. Ok? Havendo, pois, o Senhor, verso 19, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e um nome que o homem desse a todos os seres viventes. Esse seria o nome deles, o nome que Adão daria a todo ser vivente. É o nome que ficaria para cada um desses animais, desses seres viventes. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Esse detalhe eu quero chamar a atenção quando Deus fala, aqui através da Escritura, que fez cair um pesado sono sobre o homem. Quando Eva foi formada, Adão não viu como isso aconteceu, porque ele estava num sono profundo. E o que acontece quando Adão está nesse sono profundo? É tirado dele uma das costelas e depois esse lugar que ficou aberto, onde foi tirada a costela, foi fechado com carne. Foi feito um enxerto ali, entendeu? Com carne e fechado aquele lugar. E daquele osso, daquela costela, foi feito Eva. O que eu quero dizer é o seguinte: a ciência, ela vai se multiplicando, ela vai crescendo, mas nada é novo na Terra. Nada é novo nessa Terra. Então, quando o homem fala, agora vai acontecer uma clonagem, nós vamos fazer um ser do outro ser. Isso já tinha acontecido aqui com Adão. Foi feito um ser de um outro ser. Foi feito um ser a partir de Adão. E quem foi o cirurgião e anestesista ao mesmo tempo? Foi o Senhor Deus, que tirou a costela de Adão, deu um sono profundo nele, como se ele tivesse anestesiado. Ele não viu e nem sentiu nada, só quando acordou que ele viu a mulher. Então,
foi, né? Estou colocando isso, tá? Não estou afirmando isso, mas eu estou trazendo uma luz do que realmente pode ter acontecido, tá? Foi uma clonagem? Foi uma clonagem. Mas foi uma clonagem muito mais perfeita do que as clonagens que são feitas hoje. Porque o homem, o cientista, ele não consegue clonar uma mulher de um homem, nem um homem de uma mulher. Ele só consegue clonar do mesmo sexo. Só que Deus, ele foi muito mais além do que o homem. E o homem é limitado nisso aí. Ok? Então, a Bíblia, ela é científica. Ela tem ciência, né? Quando a gente fala essas coisas, de repente alguém fala assim, nossa, esse pastor é doido, é louco, né? Mas não é. A Bíblia, ela é ciência, é pura ciência. Toda a criação de Deus é científica, tá? Deus fez algo, todas as coisas assim, maravilhosos, esplêndidos, perfeito, sem erro nenhum, entendeu? E a partir daí, o homem tenta imitar Deus, mas ele não consegue ser igual a Deus, tá? Então, nós estamos aqui aprendendo uma coisa muito séria, muito bacana, muito, sabe, eu fico assim impactado com essas coisas quando você vai ver dentro da palavra de Deus aquilo que Deus é capaz de fazer, tá certo? Então, Deus criou Eva, tá? Verso 22. E a costela que o Senhor Deus tirou... E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Transformou. Tá certo? Então, houve ali uma transformação. À vista de tudo. Deus cria de uma costela, de um osso, traz à vida uma mulher. Então Adão fala, né, verso 23, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque ele sabia, né? Deus falou para ele, olha, está aqui, eu fiz ela a partir de você, tá? Seria talvez interessante, naquele momento, Deus tirar Adão de Eva e não Eva de Adão, tá? Mas o plano de Deus não era esse no momento, era de formar do homem uma mulher. O homem é a coroa da criação, é o princípio, né, da honra de Deus aqui na terra. Então, ele cria do homem uma mulher. E a partir daí, os dois geram uma comunidade, uma sociedade, né, um povo. E assim a humanidade vai caminhando. Então, quando Adão fala, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, aí naquele momento também, assim como ele deu nome aos animais, ele dá nome à fêmea, chama de varoa ou mulher, ok? Então, eu sou o homem, ela é a mulher, eu sou o varão, ela é a varoa, certo? E aí, ele fala, porquanto do varão foi tirada. Por isso, agora sim entra a união entre os dois.
e a união entre o homem e a mulher a partir dali, né? Por isso, verso 24, deixa o homem pai e mãe e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tá? Então, ali houve essa ideia de formular uma só carne quando há uma ligação entre o homem e a mulher. A ligação de relacionamento marital, homem e mulher. Ok? Então, essa é a partir desse momento que o homem e mulher passam a se unir como marido e mulher, e aí então eles começam a produzir os frutos, seus filhos, né? 25. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se vergonhavam, né? Então, eles estavam bem, um com o outro, viam-se um ao outro naturalmente, sem problema nenhum, mesmo estando nus, do jeito que vieram ao mundo. Ok? Então, meus queridos, a gente vai parar aqui e no próximo vídeo nós vamos dar continuidade a esse assunto, para que o vídeo não fique muito longo, mas nós vamos dar a continuidade dentro desse ensino. Deus abençoe, em nome de Jesus.